Recentemente eu assisti um dos melhores filmes que eu já vi em toda a minha vida. Pode parecer exagero, mas é a pura realidade. O nome do filme é Ela, e nesse filme nós acompanhamos a história de um personagem, que vive sua vida até um determinado momento onde ele acaba se apaixonando por uma realidade artificial. Sim, ele se apaixona por um sistema operacional do computador dele que se comunica com ele, É tipo uma voz eletrônica. E antes disso tudo acontecer, ele se apaixonar por essa realidade artificial, ele vivia uma vida um pouco solitária, isso porque ele tinha alguns traumas do passado dele, envolvendo a separação dele com a esposa dele. Porque ele havia se separado da esposa dele recentemente, e ele não tinha superado um pouco isso. Então a gente via momentos onde ele estava muito cabisbaixo, triste com essa situação. Mas depois que o personagem principal, que se chama Theodore, acabou descobrindo um sistema operacional, ele acabou se comunicando com esse sistema aí, deu um nome para esse sistema, Ele configurou para esse sistema ter uma voz feminina e do nada ele criou uma amizade com esse sistema operacional que no futuro veio a se tornar um interesse amoroso e uma relação amorosa com essa parada, velho. É muito louco quando você para poder analisar isso, e é mais louco ainda quando você está assistindo o filme e em um determinado momento você acaba torcendo para essa relação 100% improvável, cara. Você tá ali assistindo e você torce para que aquela relação dê certo, mesmo que você saiba que, cara, é uma parada muito complexa e ao mesmo tempo, entre aspas, desconexa da realidade, obviamente, mas é exatamente isso, velho. Coisas que eu acho completamente interessantes e muito boas e bem desenvolvidas nesse filme são os diálogos, Porque 100% desse filme se foca na relação do protagonista com esse sistema operacional. Mas tirando isso, tem alguns outros personagens que aparecem ao decorrer, A amiga do personagem aparece, outro cara aparece lá, outros personagens que também contribuem para a história do personagem principal e que são personagens secundários que fazem uma total e grande, importância para o desenvolvimento do personagem principal, do Theodore. Chega um momento que essa realidade artificial acaba se apaixonando pelo protagonista, pelo Theodore. E com isso, de tanto conversar com o personagem em si, a realidade artificial acaba criando uma consciência própria, cara, e começa a agir como se ela fosse uma pessoa normal, sacou? Em questão de diálogo, comportamento e etc. E mesmo que a gente não esteja vendo esse sistema, e só ouvindo a voz, cara, é uma parada doida. Uma parada doida e muito bem mostrada ali no filme. Mas além disso, esse filme é principalmente sobre o próprio protagonista, o Theodore, e sobre como ele consegue lidar com seus traumas do passado, envolvendo aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, que é a separação dele. E é mostrado nesse filme também, que o personagem em si já fazia um ano que ele havia se separado da esposa dele, e ele tinha uma grande dificuldade em se divorciar dela. Sabe, no papel, ele tinha essa dificuldade de assinar o papel para poder divorciar, porque quando você se casa e quer se separar, obviamente tem um divórcio, Então, você pode se separar da pessoa, separar em corpos. Mas enquanto você não assinar a documentação para você se divorciar, é como se você fosse casado com a pessoa. Então o personagem principal desse filme, Theodore, ele se separou da esposa dele, mas ele não queria assinar o papel lá do divórcio, chegar em um acordo com ela. Mas chega um determinado momento do filme em que o personagem acaba indo conversar com a esposa dele, entrando num acordo para poder se divorciarem de vez. Esse filme também nos mostra, cara, que o personagem, mesmo ele tendo lidado com coisas que magoaram a vida dele, essa produção serviu para poder mostrar, cara, que ele também teria que evoluir como pessoa e entender que na relação passada dele, ele também magoou a esposa dele. Ele foi magoado como ele também magoou a própria esposa dele. Então é muito uma questão, esse filme mostra muito essa situação da evolução do personagem e de ele entender ele mesmo nessa situação onde ele está. Esse filme aqui, ele é um drama, romance misturado com ficção científica. Mas na minha opinião, esse filme, ele usa a ficção científica para poder disfarçar algo que vai muito além da própria ficção científica. E com as minhas opiniões que eu falei anteriormente, já deu para vocês entenderem o que eu estou querendo falar com isso. Uma personagem que ela tem um paralelo ali com o personagem principal é a Amy, a amiga do Theodore. Ela vivia uma vida de boa com o esposo dela, entendeu? Até que chegou um determinado momento onde eles também se separaram. O personagem Theodore, ele via essa amiga dele e o esposo dela como um exemplo do que ele queria ter com a esposa dele, no caso com a ex-esposa dele. Só que chega um determinado momento também nesse filme que a Amy, a amiga do Theodore, se separa do esposo. Então eles se veem na mesma situação.
onde tem uma cena que um está conversando com o outro e um apoiando o outro. E entre as conversas que ambos estão tendo um com o outro, a personagem chega pro Theodore e fala que, eu também estou usando esse sistema operacional e eu estou gostando muito de usar, estou tendo altos diálogos com esse meu sistema. Então a personagem se identificava com ele, né? E ele também se identificava com ela nessa relação do sistema operacional. E isso se conecta, né, a uma cena onde o Theodore está conversando com a esposa dele no momento que eles vão se divorciar, né, realmente no papel, onde ele fala que ele está tendo uma relação com esse sistema operacional e ela vira pra ele, né, a ex-esposa dele vira pra ele e fala: cara, você não consegue lidar com coisas da vida real, você está tendo uma relação com um sistema operacional, tu não consegue viver a vida, a realidade não. Mas, ao contrário da esposa dele, a amiga dele, Amy, já entende completamente ele e apoia ele. E é esse contraponto que eu achei interessante pra caramba, cara. Que também faz um paralelo com nós telespectadores, porque por nós estarmos assistindo o filme pela visão do protagonista, cabe a nós telespectadores ficar do lado do personagem, entender as questões do protagonista. Mesma coisa que a própria amiga dele faz, que é entender completamente ele. Mesmo que seja problemático uma pessoa ter uma relação com uma realidade artificial, né? Mas o filme deixa claro isso, tá? Em nenhum momento o filme leva como uma normativa. O filme faz uma crítica a isso, sacou? E dá pra poder entender o porquê desse personagem chegar nesse nível do protagonista por tudo que ele viveu antes disso. Por tudo que ele estava passando ao decorrer de todas essas situações aí. Ela é um filme sensacional, gente. Eu gostei bastante desse filme, achei esse filme incrível. Eu gostei muito mesmo. Eu acho que é uma produção que vocês têm que assistir. Netflix não está me patrocinando, né? Nunca vai patrocinar, né? Sonho meu, sonho meu. Mas esse filme, né, está disponível na Netflix. Então assista ela na Netflix, né? Assista ela na Netflix. É um filme muito bom mesmo. Eu aposto que vocês vão gostar. Aliás, outra coisa que eu tenho pra poder falar é que, cara, vários atores estão atuando bem pra caramba nesse filme, mas os destaques desse filme é o Joaquin Phoenix, que tá interpretando o protagonista, e a atriz Scarlett Johansson, que interpreta a personagem Samantha, que é a realidade artificial. Aliás, né, eu assisti legendado esse filme, né, eu quis assistir legendado, porque, falei, Joaquin Phoenix é um ator que é muito bom, então eu vou assistir legendado, sacou? E por eu ter assistido legendado, eu demorei um pouco, de qualquer maneira eu não ia saber, mas eu fiquei me perguntando quem seria a voz que estaria interpretando a personagem Samantha, né? Porque esse tempo todo ele tá tendo relação com a realidade artificial, a gente só ouve a voz e não sabe quem tá ali por trás da voz, então eu fiquei me perguntando. E quando eu descobri que era a Scarlett Johansson ali, eu fiquei surpreso, cara. E ela também tá muito bem nesse papel, como eu disse, cara, ela tá atuando super bem, ela entrega pra caramba, como o próprio Joaquin Phoenix também entrega, né? E, cara, maravilhoso, maravilhoso, sensacional esse filme. Mas é isso, gente, vou repetir novamente, eu recomendo pra qualquer um que queira assistir esse filme. Não se esqueçam de deixarem o like nesse vídeo, se vocês gostarem desse conteúdo, é claro. E não se esqueçam também de se inscreverem aqui no canal para vocês receberem mais vídeos desse tipo aqui. Compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários as opiniões de vocês. Já assistiram um filme? Comentem aí. Não assistiram? Comentam também. Vão assistir? Cara, os comentários tá aí para isso. Eu vou estar sempre respondendo todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!